Te conto também que o Cruzeiro é mais um interessado em Nino. Para completar, lucro gigante se desenhando no Cruzeiro. Te conto o plano A do Cruzeiro, caso Leonardo Jardim não fique. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muitas mudanças em relação a técnicos para 2026. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te falar agora sobre o plano A do Cruzeiro, caso Leonardo Jardim deixe mesmo a Raposa. Tô contando para vocês há dias que é enorme a preocupação dos dirigentes do Cruzeiro em relação à saída de Leonardo Jardim. Pois bem, o site O Globo, ou o site do GE, perdão, afirma que a nova prioridade do Cruzeiro é Arthur Jorge, também português, assim como Leonardo Jardim, e campeão brasileiro da Libertadores da América na temporada passada pelo Botafogo. O Arthur Jorge segue assistindo a tudo do futebol brasileiro, recentemente deu entrevista admitindo que não perdeu esse vínculo. Técnico que tem contrato com o Al Rayyan do Catar até junho de 2027, por lá ganha 2 milhões de reais por mês. A prioridade do Cruzeiro segue sendo a renovação do contrato do Leonardo Jardim, mas o treinador que cogita se aposentar já disse para o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, que precisa de algumas semanas, talvez até meses, para resolver assuntos de família ligados a seus negócios. Só para completar, registrar também que Vidalba foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Ele se contundiu no jogo de ida contra o Corinthians e não estará em campo na Neoquímica Arena nesse domingo, partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. Já o Cruzeiro entrou na briga por Nino, zagueiro de 28 anos de idade que pertence ao Zenit e deixará o clube russo na próxima janela de transferências. Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os primeiros interessados. O Cruzeiro, diante da iminente negociação de Jonathan Jesus com o próprio Zenit, que é dono dos direitos econômicos do Nino, o Cruzeiro entrou em contato para abrir negociações, com a lembrança de que o Jonathan Jesus vai render cerca de 10 milhões de euros e a pedida do Zenit pelo Nino gira na casa dos 8 milhões de euros. Numa dessa, Cruzeiro e Zenit podem fazer uma composição para que o Nino venha, para que o Jonathan Jesus vá e o Cruzeiro fique com a diferença. Atleta de 28 anos de idade, um dos melhores do futebol brasileiro, ou do país no caso, com enorme potencial, embora com idade um pouco mais avançada. Só queria registrar uma curiosidade: não há pressa da parte do Nino para que o negócio seja fechado com qualquer clube brasileiro ainda em dezembro, porque seu representante, o Elenco Esportes, tem contrato só até 31 de dezembro. Então a tendência é que ele deixe para ser anunciado por um novo clube a partir de 1º de janeiro, quando passará a estar com outro representante. Preciso falar agora sobre Sebastián Villa. Você vai lembrar dele, atacante colombiano de 29 anos de idade, que fez sucesso com a camisa do Boca Juniors, certo? Pois bem, ele decidiu deixar o Independiente Rivadavia, time pequeno do futebol argentino, e seu sonho é atuar no futebol brasileiro, fazendo valer o movimento de vários dos seus conterrâneos e também de atletas que atuam na Argentina. E o Villa tem sido oferecido para clubes brasileiros, um deles o Flamengo. Houve até quem dissesse que o rubro-negro se interessou e abriu negociações. Posso assegurar para vocês que José Boto e Felipe Luiz não têm interesse na contratação do atleta. E é difícil imaginar que o Villa, com 29 anos de idade, consiga um time no Brasil diante da pedida do Independiente Rivadavia. O pequenino clube argentino sonha com 65 milhões de reais ou 12 milhões de dólares. Certamente é possível encontrar jogadores melhores do que o Villa no Brasil e por preços inferiores. Atleta que na atual temporada é titular absoluto com 38 jogos, 6 gols e 9 assistências, havia surgido no Tolima em 2016, chegou ao Boca em 2018 e no auge da sua carreira com o clube argentino, protagonizou uma série de problemas extracampo que o obrigaram a, por exemplo, se mudar para a Bulgária em 2023 e ele volta na sequência para jogar justamente no Rivadavia. Villa caberia no seu time do coração? Você gosta? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero te atualizar também sobre o Santos, que procura clubes interessados para Tiquinho Soares, centroavante que ganha 1,5 milhão de reais por mês e não faz parte dos planos do Vojvoda. Contrato até dezembro de 2027, o Santos topa emprestar o Tiquinho e aceita também pagar parte dos seus vencimentos. Preciso te atualizar agora sobre o Cruzeiro. Muita gente entendia que o Pedro Lourenço, dono da SAF da Raposa, tomaria um enorme prejuízo depois de investir 200 milhões de reais em contratações, especialmente na temporada passada, alguns outros jogadores em 2025. Até a chegada do Leonardo Jardim era de fato essa a impressão, mas
o tempo passou e eu queria trazer alguns números para vocês. Caio Jorge, comprado da Juventus por 44 milhões de reais, já teve oferta de 190 milhões de reais do Zenit, o Cruzeiro e o Caio Jorge recusaram. Fabrício Bruno, comprado do Flamengo também por 44 milhões de reais. O Cruzeiro espera para os próximos dias uma oferta da Premier League de 95 milhões de reais. Já posso contar para vocês que vai haver a necessidade de uma bela melhora nesses números para que o negócio saia. Caso contrário, o Cruzeiro também dirá não. Jonathan Jesus, zagueiro de 21 anos de idade, comprado do Ceará por 8 milhões de reais. O Cruzeiro acerta os últimos detalhes para a transferência do atleta para o Zenit por 63 milhões de reais. Queria registrar também que Christian, comprado pelo Cruzeiro por 25 milhões de reais, já teve oferta recusada pela Raposa de 41 milhões de reais. Só para completar, registrar também que Alexandre Matos, que deixou o Cruzeiro nessa temporada, saiu muito queimado, especialmente com o torcedor. Convicção de quase todo mundo era de que o Cruzeiro do Matos havia gastado muito e mal. O tempo passou e essa impressão certamente já deve ter mudado. Focado nesse tema é importante, a gente volta a falar de time já dentro de campo, mas ô Fabrício, como é que, assim, vamos lá. Há uma indefinição externa muito clara quanto à resposta do Leonardo Jardim, se fica ou se não fica. Ele até meio que perdeu a paciência, porque toda a coletiva é a mesma coisa também. E aí, Jardim, vai ficar, não vai ficar? E aí? E ele sempre responde a mesma coisa. Tô focado no jogo. Depois nós vemos isso aí. Quem tem que saber, tá sabendo. Ele, em momento algum, ele deixa mais próxima a percepção de que ele fica. Ele sempre não responde. Ele dá mais impressão de que não fica. Essa indefinição, ela interfere no vestiário, no comportamento dos caras? Isso chega no grupo? Ou você acha que dentro do grupo, quem tem que saber também, a atleta já está sabendo disso aí e isso não entra em jogo? Primeiramente, eu achei que veio à tona no momento errado. Essas declarações, né, do Jardim e próprio da diretoria, isso aí teria que ser resolvido internamente. O time numa semifinal de Copa do Brasil, o foco tem que ser total ali. Apesar que estão, mas aí começa essa coisinha toda, entendeu? É bom para todo mundo. A gente sabe, o torcedor merece saber do que está acontecendo, tudo. A imprensa também é legal ter essas pautas, mas eu acho que internamente o Cruzeiro, eu acho que foi mal nessa decisão aí de trazer isso à tona, enfim. Mas os jogadores, eu acho, e a diretoria, eu acho que tem que trabalhar nisso. Já que veio à tona e a gente está falando, vou dar minha opinião. Acho que a diretoria tem que trabalhar em cima disso sim. Jogadores e comissão técnica tem que estar focado nos próximos jogos e devem estar pensando nisso também, com certeza. Focado, somente na Copa do Brasil. Isso não atrapalha muito o vestiário. Agora sim, o jogador está recebendo informação toda hora. O jogador não é alheio não é robozinho. Toda hora a gente fica recebendo informação. Às vezes um jogador ali, o cara não vai ficar. Será que vale a pena eu dar esse máximo aqui? Não sei o quê, para não ter... O objetivo, o jogador tem que ser profissional, ético pra caramba, mas a gente sabe, nem todos são assim. O que deveria pensar? Deveria pensar só nesse jogo, não deixar influenciar em nada. A diretoria que tem que resolver e pensar o quanto antes nisso, sabe? Agora, o jogador tem essas coisas, né? Tem aquele cara que não tá muito bem, que o treinador, será que ele vai pôr mesmo o objetivo dele todo ali na Copa do Brasil, como tem que ser? Será que já não está pensando em férias? Será que o cara não tem muita oportunidade? Ele não vai ficar aqui mesmo. Então, eu vou correr para esse cara que nem aí vai estar daqui a pouco. A gente lida com vários tipos, né, de pessoa. O ruim foi ter trazido isso à tona, discutir publicamente, porque assim, aqui a gente está discutindo pra caramba, gente, mas quem vai resolver mesmo é lá dentro, é o Pedrinho, é o Joaquim Pinto, é o Júnior, o Pedro Júnior. O clube não pode esperar, né, João? Eu concordo com quase tudo que disse o Fabrício, só vou discordar de um pequeno ponto. Eu não acho que o Cruzeiro trouxe o assunto à discussão. Eu acho que isso é um processo natural. Não tem jeito de não se discutir uma situação como essa. Isso é do futebol. Porque o técnico do Cruzeiro, ele teve várias oportunidades de vir a público e dizer o seguinte: olha, eu tenho um contrato até o final do ano que vem. Não é até o final do ano que vem o contrato dele? Sim. Eu vou ficar, o assunto está encerrado, minha vida segue. A partir do momento que ele não faz isso, não tem muito o que a diretoria do Cruzeiro fazer. Não tem como o Pedro Lourenço vir a público e dizer o seguinte: olha, ele vai ficar. Porque acho que o próprio Pedro, se tivesse essa segurança, ele viria a público e diria: ele vai ficar, o assunto está encerrado, morreu a conversa. Como ele, Pedro, não tem como ter essa posição, porque não depende dele, eu sei que a diretoria do Cruzeiro quer que o técnico fique. Mas
não depende só da diretoria do Cruzeiro, depende do outro lado também. Eu já brinquei aqui uma vez, eu quis durante muitos anos namorar a Gisele Bündchen, mas ela nunca quis nada comigo, então... Ela já era casada também. Não, por isso, só por isso, eu acho. Nós dois éramos solteiros, é por isso que não deu certo. Mas eu preferia minha esposa. Foi por isso que não deu certo. Ontem você já gastou essa cota sua aí. Ainda bem que ele Ontem ele já recebeu mensagem aí, é bom se comportar, João E Vitor. ela tá ouvindo lá a turma do bate-bola, porque eu liguei agora há pouco, já tava ouvindo o radinho lá no fundo. Então, assim, tem coisa que você quer na vida, gente, mas que você não depende só da sua vontade. O Cruzeiro quer ficar com o Jardim. Mas eu acho que o Pedro não tem condição nesse momento de virar público e dizer, gente, olha, tá tudo resolvido, ele fica pro ano que vem. Então acho que o Cruzeiro... Aí também eu acho que seria errado a parte dele, porque ele gosta de ser transparente com a torcida, ele tem isso, né? Eu acho que ele é sincero. Sim, ele é um cara muito franco, muito direto. Se tem uma coisa que ninguém pode reclamar do Pedro é de falta de transparência e de sinceridade, porque ele é um cara sempre muito sincero nas suas posições. Então, nesse caso, eu acho que o Cruzeiro é um pouco vítima do processo. Eu não acho que o Cruzeiro fez nada nesse processo para que ele, Cruzeiro, criasse esse ambiente de instabilidade. Eu acho que o que há é uma falta de clareza por causa da posição do Jardim, que poderia ter vindo a público e ter dito o seguinte, olha, eu vou ficar, tá resolvido. A partir do momento que ele não diz, ele abre espaço para todo tipo de interpretação. É porque não diz nem que sim, nem que não. Mas eu acho que lá dentro já deve ter rolado o que ele quer mesmo, né? Não tem dúvida. Olha só, até dentro desse espírito muito transparente do Pedro Lourenço, eu não falei com o Pedro nos últimos dias, nos últimos meses eu não falei com ele, não perguntei a ele sobre esse assunto. Mas nossa cidade é uma cidade pequena, onde todo mundo conversa com todo mundo conhece todo mundo. E eu estive, há poucos dias atrás, com pessoas do relacionamento do Pedro, que me disseram que ele, Pedro, não está muito confiante na permanência. Ele não cravou, não bateu martelo. Todo mundo sabe que o Pedro é um cara muito transparente, como eu disse. Ele já disse para algumas pessoas da relação, da proximidade dele, que ele não estaria muito confiante na permanência, mas que ainda aguarda, que ainda tem uma esperança, que dê certo ali. Sabe aquela coisa que a seleção brasileira está fazendo com o Neymar? Não, tem uma esperança, vamos ver, até o ano que vem que dá certo. O Cruzeiro ainda guarda uma esperança, mas não tem assim uma certeza absoluta. E aí, concordando, a parte que eu mais concordo com o Fabrício aqui no que ele disse, a partir do momento que o Cruzeiro não tem a confiança absoluta que ele fica, eu acho que a diretoria do Cruzeiro está mais do que certa de ir buscando solução. Ô, gente, nós vamos ter as férias mais curtas da história do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro começa final de janeiro. A turma ainda vai estar voltando de Guarapari e Cabo Frio, o Campeonato Brasileiro vai estar começando, meu irmão. O Cruzeiro vai ficar esperando? Pode não. Não tem jeito. São poucos os técnicos no mercado. Menos ainda os técnicos no patamar de um clube como o Cruzeiro, que voltou para uma Copa Libertadores, que tem um grande elenco, que não tem qualquer jogador, tem jogador de ponta, então você precisa ter um técnico de ponta. Então, se essa informação do Pansieri está correta, eu acredito muito no Pansieri, na capacidade profissional dele, de que o Cruzeiro já tem construído aí plano B, C e D, para mim o Cruzeiro está certíssimo. Certíssimo. O clube vive de planejamento, o Cruzeiro tem que se planejar. Eu acho que o Cruzeiro está certo se está buscando. E para finalizar, que eu já falei demais, eu acho que isso também interfere um pouco no vestiário. O cara que está numa semifinal de Copa do Brasil, meu irmão, ele quer ganhar o jogo. Mas temos alguns exemplos aí que não foram bem assim, né? De treinadores que não ficaram para outra temporada e no vestiário não correspondeu dessa maneira. Você já viu o treinador perdendo vestiário assim? Eu não sei porque esse time depende muito do Jardim. Não o Jardim, comportamento. Mas ele ganhou tudo histórico. A galera, assim, sabe? Ele trouxe os caras, parece que os caras correm para ele, sabe? Mas tem um ditado da política. Eu pensaria em mim, lógico. Você pensa em mim, irmão, o treinador amanhã segue a vida dele, eu quero ser campeão aqui e boa. Tem um ditado da política que é atribuído a Itamar Franco, que falava que no final do governo até o cafezinho já vem frio. Então, às vezes, isso acontece também. O cara já sabe que o técnico tá indo embora e já começa ali a lavar as mãos. Tem de tudo, né? A gente não sabe, né? Não dá pra... Eu vou perguntar ao Panzi e ao Marques também, mas o Pansieri tem mais uma aí, Pansieri?
Não, porque tem tudo a ver com essa situação. O Luiz Castro está acertando com o Grêmio, né? Tem aí alguns detalhes. São nomes que são oferecidos, né? São nomes que são passados aos clubes, né? Então são muitas situações, como disse aí o Fabrício, o João. Isso acontece, isso é muito natural, né? Isso não quer dizer que o Cruzeiro está contratando um treinador para amanhã, não é isso. Mas se não há uma certeza, uma definição, o mercado, ele é assim, o mercado, ele tem essa, vamos colocar assim, essa sondagem, essas conversas, empresários existem para isso, né, com aqueles que trabalham em departamentos de futebol de qualquer clube. O Cruzeiro não é diferente, mesmo estando aí numa semifinal de Copa do Brasil. E só para fechar, Cirilo, uma informação, o Cruzeiro também está costurando, por essa questão toda abordada pelo João, a pré-temporada vai ser na Toca da Raposa. Recebeu alguns convites para sair de Belo Horizonte, para viajar também para outros países, como aconteceu na temporada passada. O Cruzeiro foi para os Estados Unidos, né? Participou da Soccer Week lá em Orlando, né? Participou daquela competição, enfim. Mas o Cruzeiro está costurando tudo para ficar na Toca da Raposa, fazer essa temporada inicial na Toca da Raposa, inclusive no elenco com jovens, costurando esse Campeonato Mineiro para ter jovens do Sub-20 do Cruzeiro compondo também essas rodadas iniciais. Cirilo, o pensamento na Copa do Brasil, mas o planejamento não pode ser tão curto prazo, precisa ser pensado também a um prazo maior e já está batendo a porta 2026. Cirilo? Valeu, Pançeri. Lembrando que daqui menos de um mês já tem Campeonato Mineiro, tá? Dia 10 de janeiro já tem Campeonato Mineiro. Edu, você pediu a palavra também sobre esse assunto. Eu só acho que o treinador, quando o assunto chega nesse ponto, ele perderia talvez o grupo, o elenco, se ele tivesse amarrado alguém para ficar usando a permanência dele como argumento, sabe? No meio do ano alguém recebeu uma proposta e falou, não vai não, porque você vai jogar mais comigo, não aceita não, ano que vem eu tenho aqui algo para você, e de repente 3 meses depois ele fala, não vou ficar. Aí ele pede, mas acho que não é o caso, não imagino que o Cruzeiro tenha tido propostas, né? Claro que deve ter chegado alguma coisa pelo que o Caio Jorge fez, pelo que o Matheus Pereira tem jogado, pelo próprio Kaique, mas não acho que seja o caso. E eu tô com o João, cara. O problema foi alguém que descobriu, porque, sendo muito sincero, por que alguém chegou numa coletiva para perguntar sobre permanência para o Leonardo Jardim, sendo que ele tem contrato até o final do ano que vem? E a temporada do Cruzeiro era muito boa, né? Não fazia muito sentido, mas alguém teve algum tipo de informação. Mas acho que ele mesmo passou isso, tá? Você lembra aquela resposta polêmica dele? Ele deixou a entender que ele não queria ficar. Ele falou, a gente começa a repensar, que não sei o quê. Ele falou isso na entrevista. Eu não lembro se foi oriundo de uma pergunta sobre permanência. Foi por que aconteceu aquele dia que ele ficou revoltado? Eu acho que ele teve um problema... Foi a arbitragem, né, Rafa? Teve um problema com a arbitragem. Isso. Jogo do Palmeiras. E ele meio que... depois que ele falou coisas que a gente não consegue... Tipo de coisa aqui não conseguimos controlar. O futebol brasileiro tem coisas que a gente consegue controlar. E aí a gente passa a repensar, foi o que ele disse. Aí que eu queria chegar. Então não foi o Cruzeiro que plantou essa discussão hoje. A gente está discutindo isso não por conta do Cruzeiro, mas sim por conta de respostas do Leonardo Jardim em entrevistas coletivas depois dos jogos. Ele construiu essa narrativa, ele levantou essa dúvida. É papel da imprensa, quando tem um detalhezinho ali, começar a investigar, e foi o que nossos companheiros começaram a fazer, e toda coletiva vem essa pergunta. E agora no prêmio do Brasileirão a pergunta foi estendida ao dono do clube, ao Pedro Lourenço, que na resposta dele ele simplesmente não deu certeza de nada, porque ele não tem essa certeza. Então está escancarado que não há uma batida do martelo em relação ao Jardim, se fica ou se sai. O que tem que fazer o clube se o treinador não vai ficar? Independentemente de ter uma semifinal e possivelmente uma final, o clube tem que começar a ir atrás de outro técnico no mercado. E eu vou além. Se realmente lá dentro do Cruzeiro sabem que o Leonardo Jardim não vai continuar, o Cruzeiro não só tem que ir atrás de outro treinador, como já tem que ter um acerto quanto antes e já começar a planejar com esse novo treinador o elenco do ano que vem. Independentemente da sequência até uma final de Copa do Brasil, uma suposta final. E, Edu, isso é uma coisa muito comum em outros esportes e até no futebol em outros países. Muito. O futebol brasileiro ainda tem um pouco desse preconceito. Agora, cara, você está na metade de uma temporada de Fórmula 1, o cara já sabe que vai ser piloto de outra equipe no ano seguinte. Voleibol acaba a temporada em abril, em dezembro tem gente contratando jogador pro outro ano.
E é todo dia. Nós já vimos jogador decidir Liga dos Campeões da Europa sabendo que ia estar em outro time no ano que vem. O futebol brasileiro não tem essa maturidade, talvez, mas isso é algo muito comum em outros esportes e no mundo do esporte afora. Eu acho que se isso de fato for acontecer, torço para que não, porque eu acho que o Jardim é um craque. Ele é muito bom e vai agregar muito ao Cruzeiro. Mas se for acontecer, cara, o Cruzeiro tem que começar o seu planejamento do ano que vem. O papel, vamos separar aqui. Qual o papel da diretoria do Cruzeiro? Começar o seu planejamento para o ano que vem e organizar o time para 2026. Qual que é o papel do Jardim e do elenco? Está 100% focado nos jogos da Copa do Brasil, entrar em campo, ganhar do Corinthians, classificar e levantar o caneco depois. Ponto. São dois trabalhos diferentes e que eu não vejo por que não acontecerem. Ô, João, e chegando nesse ponto assim, meu irmão, eu quero, não quero, sabe? Então, se não quer, ter que ir atrás mesmo, a gente não pode ficar dependendo também. Isso é Cruzeiro, cara. Não pode, ninguém, não vai ter um treinador maior que o clube, nem jogador, entendeu? Aí é correr atrás e vir e fazer tudo um planejamento de novo, mudou, mas pô, não pode. Hein, Fabrício, ainda assim, né, essa tem que ser, neste momento, nesta hora, uma discussão secundária, né? O Cruzeiro tem uma grande decisão no domingo e a especulação do momento é se o treinador fica, se sai, se esse jogador vai jogar ou vai fazer corpo mole. Eu acho que não é o momento para isso, né? Acho que esse não tem que ser o assunto dentro do vestiário do Cruzeiro, né? E acima de tudo eu acho nesta hora também, João, que é o tipo de especulação que não contamina o vestiário, de forma alguma. Eu acho que os jogadores nessa hora vão dar sua vida, né, para conseguir a classificação para a final. Eu acredito no profissionalismo, né, dos atletas, né, de nessa hora saber separar as coisas. Esse é um problema que eles precisam enxergar de uma forma secundária. O primário nessa hora é a grande decisão do domingo, né, e isso tem que nortear os vestiários, né, e a Toca da Raposa como um todo.